Olá, eu sou Adriano Moneta e este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal e do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo. Tudo isso com o apoio da ACESP, a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. No programa de hoje, nós vamos conversar a respeito dos bastidores do boletim literário. E para falar sobre este assunto bastante interessante, o nosso convidado é o doutor João Blasi, delegado de polícia do 4º DP de Guarulhos e o autor dessa literatura sobre a qual nós vamos falar daqui a pouco. Ao lado dele, como anfitrião do programa de hoje, representando a ADPESP, está o delegado Dr. Rodrigo Lacórdia, que é tesoureiro-geral da ADPESP, para quem agora eu passo a palavra para que dê as boas-vindas ao nosso convidado. Dr. Lacórdia. Queria primeiramente saudar os telespectadores do programa, dizer que é uma honra e uma felicidade hoje trazer ao programa o Dr. João Blasi, com quem eu tive a oportunidade de ingressar na carreira de delegado de polícia. Fomos da mesma turma, né, na academia, no curso de formação. É um excelente delegado, dedicado, vocacionado, tá, entusiasta da carreira e que tem um notável saber da língua portuguesa, uma veia literária sem igual, que eu nunca conheci em nenhuma pessoa, né, no meu círculo de amizade familiar. Queria dar boas-vindas a você, Dr. João. Sinta-se em casa. Eu agradeço, Dr. Lacórdia, nosso colega. Para mim é um imenso prazer. O Dr. Lacórdia, talvez não rememore, mas nós somos contemporâneos de cursinho, na verdade. Estudamos nos mais variados cursinhos que havia à época, né? E depois, por uma coincidência, fomos também contemporâneos no bojo ali da Academia de Polícia. E é um colega pelo qual eu tenho uma estima, um apreço imensurável. Então, com efeito, é um grande prazer estar aqui, podendo contribuir de alguma forma com os nossos colegas delegados de polícia do Estado de São Paulo. Muito bem, deixa eu fazer um preâmbulo, né? Vou fazer uma pequena abertura para mostrar para vocês por que a gente chamou o Dr. Blasi aqui. Um pequeno trecho de um histórico de um boletim de ocorrência escrito pelo Dr. Blasi. Preste atenção, abre aspas. Ela, vírgula, a vítima, apressou o passo. Antes de os alcançarem, os roubadores tiravam tempo hábil de despossuir uma outra passante que, por desdita, por ali também se encontrava. Em seguida, sequiosos, foram em direção da vítima. Alcançaram-na, deram voz de assalto. É que vocês, talvez, telespectadores que não são da área policial, da área do direito, não têm uma ideia precisa de como os históricos de boletins de ocorrência são escritos. Por isso pode parecer que esse texto tem pouco a ver com aquilo que a gente está falando, muito pelo contrário. Mas eu não vou ficar falando aqui, nosso convidado, o Dr. Blasi, queria começar com o senhor. Explica para o pessoal que está assistindo exatamente isso que eu estou falando. Doutor, os históricos de BOs são difíceis de ver. Eu trabalhei 12 anos na assessoria de imprensa da Segurança Pública. Uma das nossas funções era pedir o BO na delegacia para transformá-lo num texto jornalístico para passar para o jornalista que havia pedido. Jesus, é um pouco difícil às vezes, viu, doutor? Conte-nos mais sobre isso. Bom, teoricamente, de acordo com uma perspectiva um pouco mais ultrapassada, quem se desincumbiria exclusivamente da lavratura, da urdidura dos boletins de ocorrência seria o policial designado escrivão de polícia. E o escrivão, não raro, ele é premido por um sem número de demandas, por um sem número de pessoas que estão ali no átrio da delegacia a pretexto não, para serem efetivamente atendidas. E sorte que, quando ele vai confeccionar o BO, ele tem que fazer com uma celeridade tamanha
que não raro acabam, o BO é mal urdido, mal concebido, mal lavrado. O delegado, atualmente, ele já não pode ficar mais na sua sala boletado e tão somente deliberando. Ele tem que participar efetivamente da confecção, da urdidura dos boletins de ocorrência. De modo que o fazendo, num trabalho bipartido, ele consegue deixar o escrivão menos assoberbado e consegue também ele lavrar os boletins. No meu caso, é uma particularidade minha, da qual eu pessoalmente me orgulho muito, eu gosto de imprimir sim, quando vou escrever um boletim, quando vou esgrimir uma narrativa, de imprimir uma linguagem mais romanesca, de modo que tenha pregnância, que impacte o leitor daquele BO. Mas, insisto, não é um mero preciosismo, tem um escopo, um desiderato muito bem delineado, que é chamar a atenção para aquele caso em específico. A intenção é colorizar aquele caso em específico. Notadamente, quando é um caso que demanda uma resposta mais incontinente, mais pronta. E eu faço isso com certa facilidade e com bastante recorrência. E venho colhendo frutos em virtude disso. Mas a questão é essa: ser escrupuloso no emprego do idioma pátrio, né? Ser criterioso, evitar barbarismos, solecismos e fazer um trabalho bem feito, porque o BO, via de regra, a expressiva maioria dos inquéritos policiais tem como pia de batismo, tem como embrião um boletim de ocorrência ou uma antologia de boletins que delineiam a prática de um crime determinado, né? Então, eu acho muito importante, na elaboração do BO, o emprego de um português castiço, conjugado com maior número de informações, de laivos, de indícios da prática criminosa. Se empreender assim, as coisas vão numa boa perspectiva e colaboram para esse trabalho conjugado que há entre a chefia e o plantão de polícia judiciária. Doutor Rodrigo, desde a época do cursinho, o doutor Blasi já escrevia assim? Sim, eu acompanhei algumas redações, algumas provas, elaborações de prova, até mesmo na academia. Ele sempre escrevia assim, com uma gramática muito superior a de qualquer pessoa que eu conheci. Rodrigo é muito generoso. Não, imagina, isso é verdade mesmo. E o jeito mesmo dele se colocar, de falar, de se expressar, sempre foi assim, tanto na época do cursinho como na academia, até gerava surpresas dos colegas. Muitos achavam que ele ele está debochando, né? Tá de brincadeira, mas não. Debochando é ótimo. No passar dos anos, no passar do decorrer da academia, o pessoal via que realmente era o jeito dele, é a natureza dele, né? De usar corretamente a língua portuguesa e de um vocabulário vasto, né? Que eu nunca vi alguém usar. Eu penso que o vocabulário, né, o nosso vernáculo é um amplo repositório dos mais variados termos, né? E conforme você lê com mais recorrência, você lê de forma a miúde, você vai formatando o seu próprio léxico, né? De sorte que o emprego, o importante, o crucial, o determinante é quando você se depara com um termo ignoto, com um termo que você ignora a semântica, é você ir até o pai dos inteligentes, né, no caso do dicionário, se certificar do valor semântico daquele termo, tanto no sentido denotativo quanto no sentido conotativo, e mais do que isso, aplicá-lo na urdidura, na concepção dos seus textos, porque é desse modo que você sedimenta o conhecimento. Não adianta você se acercar do valor semântico e depois não se valer, não esgrimir esse termo, porque fatalmente ele vai cair na bruma do esquecimento. Mas deixa eu interromper o senhor um minuto, que eu tenho uma curiosidade como jornalista. Claro. Nós da área de jornalismo, a gente sempre preza, obrigatoriamente, por pegar uma linguagem mais rebuscada e transformá-la numa linguagem que todo mundo, compreendo, sem nenhuma exceção, é capaz de entender.
No plantão policial, aí o senhor também fale um pouco dessa natureza do plantão, do 4º DP, onde o senhor trabalha, muita gente, para cá e para lá, vários flagrantes, enfim. Já teve gente, vítima, por exemplo, que leu o seu histórico, não entendeu nada e reclamou? Não, não, porque eu tomo esse cuidado. A linguagem romanesca, mais elaborada, estruturada de forma mais condizente com os ditames do português normativo, eu uso em determinadas peças. Outras, eu acho que o escritor, ainda que diletante, ainda que pretenso, ele tem que ter essa habilidade, né? De vislumbrar o público para o qual o escrito se direciona, sob pena de ficar uma linguagem incompreensível, hermética para o leitor. Mas eu tomo esse cuidado. Agora também tomo um outro cuidado. A degeneração da língua não pode ser o mote para você também entrar nessa espiral. Sob pena de não haver mais cultores do português normativo. Porque a estrutura gramatical ela tem uma razão de ser. Ela foi, o Olavo Bilac se referiu ao português como a última flor do lácio, né? Ela foi concebida para permitir, para facilitar a comunicação entre os interlocutores e não para dificultar. O empobrecimento sim dificulta. Porque sob pena de você ter nichos onde as pessoas falam de uma forma e outras falam de outra. E como é que essas pessoas vão se interrelacionar num dado momento? Então há uma razão de ser da gramática normativa. Agora, no que concerne ao plantão do 4º DP e a linguagem direcionada a uma outra parte, lá é babélico, né? Lá você tem de tudo, né? Lá Deixa eu fazer uma breve pausa pelo seguinte, o nosso primeiro bloco acabou de acabar. Mas eu volto no segundo já com o senhor contando essa história do plantão. E aí eu gostaria de entrar, doutor Rodrigo, se me permite, nos exemplos. Claro. Qual o BO mais difícil que o senhor escreveu? Qual o que fez mais sucesso? Se o senhor se lembra de cabeça algumas frases? Lembro sim. Segurança Pública em Debate, primeiro bloco fica por aqui, segundo bloco já, não saia daí. Segurança Pública em Debate, segundo bloco do programa de hoje, em que estamos discutindo ou conversando a respeito dos bastidores do boletim de ocorrência literário. Vou reapresentar o nosso convidado de hoje e o nosso anfitrião. Primeiro convidado, doutor João Blasi, delegado de polícia, trabalha no 4º DP de Guarulhos. Desculpe, doutor. Anfitrião de hoje, doutor Rodrigo Lacórdia, tesoureiro da ADPESP, também, evidentemente, delegado de polícia, para quem agora eu passo a palavra, doutor Rodrigo. Gostaria de perguntar para o doutor João se ele lembra do primeiro BO nesse estilo literário que ele fez. Lembro com exatidão. Inclusive, à época houve uma grita, porque, a prioristicamente, as pessoas não estavam acostumadas com essa linguagem, insisto, romanesca. Então, houve um impacto muito grande, inclusive do seccional da época, mas no frigir dos ovos, o impacto foi mais positivo. As pessoas, a despeito de suscitado certa espécie, as pessoas gostaram. E eu me lembro que, naquele BO em especial, havia um protagonista, que era um policial militar, com um nome bastante sugestivo, Veron. Né? E eu fiz alusão, eu insensei Teciloas, porque foi uma ocorrência realmente difícil de ser levada a efeito na rua. E o boletim dá conta da ação desse policial e de forma romanesca, contando a história, os desdobramentos todos. E foi muito legal de se fazer aquele boletim. E aquele boletim serviu de mote para a lavratura de outros boletins. Notadamente porque o resultado que eu colhi foi positivo, foi mais positivo do que negativo. E a partir dali, eu comecei a lavrar boletins com essa... O senhor lembra um trechinho desse aí que o senhor está falando? Deixa eu tentar ver se eu me lembro o que
até me constrange, que depois que o boletim já havia sido veiculado nas redes sociais, eu revisitei o boletim e vi que havia alguns solecismos, havia alguns barbarismos. Por conta do quê? Por conta da dinâmica. Você está lavrando ali o boletim, é rápido. Por exemplo, tem uma locução, tem uma passagem que eu falo que o policial militar disse em alto e bom som, parado, polícia. Depois, na verdade, esse conhecimento eu adquiri depois. Eu soube que essa locução alto e bom som, ela prescinde, ou pior, ela afasta a preposição em. Então você tem que falar assim, ele disse alto, bom som. Se você falar, ele disse, se ele falar, ele disse em alto e bom som, tá errado. É um solecismo. É um solecismo. É um solecismo. E o que é um barbarismo? Só pra gente barbarismo é um erro de grafia. O solecismo é um erro de sintaxe. De grafia, mas correria. É um erro do termo. Entendi. E o solecismo é o erro de sintaxe. Então não se fala em alto e bom som. Em alto bom som, não, a locução... 49 anos para saber disso. Você fala alto bom som. Depois, passando em revista, havia outros erros. Havia outros erros, acho que uma colocação pronominal. Mas só para denotar que eu sou criterioso com os outros e comigo também. Eu vi erros e depois eu falei, pô, que mancada, né? Não queria ter incorrido. Mas acontece, né? Que você está lavrando ali, você não fica, né? De sorte que... Mas o primeiro foi esse. Esse foi... Que ano foi, o senhor lembra? Foi logo no início da carreira. Foi logo no início, né, doutor Lacorte? Foi no começo. Nós saímos da academia no final de 2009, acho que foi no ano de 2010. Já tinha rede social. E teve um impacto absurdo. Foi uma coisa que, à época, até eu próprio fiquei alarmado. Falei, puxa vida, será que vai ter um desdobramento negativo, né? Todo mundo falando, e as pessoas ligavam no plantão, querendo saber quem era. Uns ligavam até para xingar, viu? Você não pode fazer isso, você não pode fazer assado. Mas, insisto, no frigir dos ovos ali, o retorno foi mais positivo do que negativo. O policial gostou, né? O policial gostou, ele se sentiu prestigiado. Inclusive, ele foi laureado no âmbito da instituição dele por conta desse boletim. Na verdade, não foi nada tão... O senhor lembra do trecho ou não? Não. Puxa vida, mas se puxar na internet acha, que eu não lembro exatamente. Eu não tenho o link aqui, porque me foi passado pela assessoria da Advest, mas eu estou sem o link. Um elogio bem extenso antes de dar o nome do policial. Eu fiz uma perífrase, assim, de modo a criar um suspense, né? Depois eu anunciei o nome dele e, insisto, teve uma pregnância, um impacto esse boletim. Talvez porque, à época, não se houvesse esse veso, né? Esse hábito de escrever assim. Depois surgiram outros. Aí veio as cópias. Daí veio... Eu fiquei sabendo que em Brasília, um delegado de Brasília fez um boletim de ocorrência, ou fez uma lavratura de prisão em flagrante, em forma de poema. Foi logo na sequência. Foi logo na sequência. Foi logo na sequência. Escuta, agora eu, que não sou um operador do direito, me pergunto aos senhores, isso pode de alguma forma ensejar por parte do Ministério Público ou da magistratura alguma negação desse material escrito ou não? Nada a ver. Eu, pessoalmente, até hoje, nunca vivenciei uma negaça ou alguma admoestação dessa ordem. Pelo contrário, sempre me prestigiaram, sempre me trataram com todo respeito. E eu acho que hoje, mais do que nunca, em virtude do que está se vendo aí, é muito importante o boletim de ocorrência, o inquérito de polícia, capitaneado por uma autoridade policial, pelo delegado de polícia, e ele mais do que nunca tem que ser bem elaborado, porque na atual conjuntura, o inquérito policial, ele, na esteira do que se pontificou na exposição de motivos do Código Penal, ele é uma garantia para o cidadão. O cidadão hoje está cada vez mais à mercê de excessos e de práticas que eu considero não tão republicanas assim. E o inquérito policial tem esse condão de evitar ações penais formuladas de modo assodado. Então, insisto, se esmerem na lavratura dos seus boletins, empreendam as investigações com toda a obstinação, com todo o critério, com toda a circunspecção,
porque cada vez mais o inquérito policial é uma garantia. Talvez quem nos ouça falar não tem essa perspectiva, mas o inquérito policial cada vez mais é um instrumento necessário para salvaguardar o direito do cidadão. Para o telespectador entender, o inquérito é uma outra peça. O boletim de ocorrência é a notícia crime inicial, Justamente. onde tudo se origina, falando em relação à investigação da Polícia Judiciária, e o inquérito depois. O que seria o inquérito? Só, grosso modo, para o telespectador entender o que o senhor está falando. O inquérito é o encadenamento das diligências levadas a efeito, encetadas para se chegar à elucidação de um crime, né? Se chegar à materialidade e autoria de um crime. Esse inquérito, uma vez ultimado, uma vez levado a efeito concluído, ele é remetido para o Ministério Público e via por conseguinte, ao magistrado. Imagino que o telespectador esteja se perguntando se o senhor também utiliza no inquérito que o senhor relata, conclui, a mesma linguagem que o senhor utiliza nos BOs. Sim. Eu não tenho o menor prurido, eu não tenho o menor receio em fazê-lo. Inclusive, eu acho que é uma prática que enobrece o inquérito policial, no meu ponto de vista. E em relação a essa menção que eu fiz do cuidado que tem que se ter com o inquérito policial, é porque no frigir dos ovos é nele que vai estar o que foi amealhado, o que foi coligido, o que de relevante há. Não raro em sede judicial, só se replica o trabalho que foi feito no âmbito da Polícia Judiciária. Na verdade, eu estou querendo incensar realmente, estou querendo prestigiar o trabalho abnegado que é levado a efeito por mim e pelos meus colegas, porque eu vivencio isso, eu sei o quanto é importante. Doutor Rodrigo, eu estou falando muito, vou deixar o senhor perguntar também. Eu gostaria de saber do Dr. João se teve algum caso mais complicado na elaboração desses BOs aí, que dificultou um pouco mais a redação, o histórico, tá? Se vem uma coisa natural, fluida de fazer, independente do caso que seja apresentado. É muito pertinente a sua pergunta, doutor Lacórdia, porque quem vê de fora pensa que é algo inspiracional, né? Que vem de modo exógeno e você, naquele dia, naquele contexto, está inspirado. Não necessariamente, mas obviamente que há injunções. Você pega uma situação, uma passagem, como a do BO que o nosso colega principiou a leitura aqui, ela por si e em si já trazia um texto literário. Você veja bem, um indivíduo, ele numa conjuntura exclusiva, num só contexto, ele se viu premido por duas situações que lhe eram amplamente desfavoráveis. Um assalto, encetado por dois indivíduos facinorosos, violentos, desabridos, e ele, na perspectiva de se furtar, de se desvencilhar desses dois indivíduos, acabou se vendo premido por uma situação ainda pior, porque ele transpassou, ele pulou um muro onde havia dois cães molossos enormes, duas bestas feras, que foi a forma que eu adjetivei, mas eram dois cães molossos, né, desses grandes, que se precipitaram no sentido dele e quase o mataram. Ele, quando eu faço até menção ao bom samaritano, que foi um indivíduo que distraiu os cães, quando esse bom samaritano tomou essa iniciativa, a vítima já estava na iminência de desistir, porque ele era franzino, ele levantava, um outro cão investia, ele caía de novo. Ele tentava se levantar, um outro animal investia, ele caía de novo. De sorte que ele estava na iminência de ser morto pelos cães. Os cães iam de fato matá-lo. E em suma, a história trouxe em si, daí foi fácil reduzir a termo de forma romanesca, porque já tinha tudo ali. A parte aguda da coisa já estava ali. Via de regra, boa parte dos casos apresentados na delegacia tem um viés um pouco literário, não tem, doutor? Sim. Claro, às vezes, nem tanto pela questão tragicômica, às vezes pela questão meramente trágica, ruim, horrível. Claro, mas assim, todos têm realmente um princípio que dá para
Tá, eu acho escrever de maneira como o senhor está escrevendo? Eu acho que mais do que dá, deve-se, para quem tem a verve, para quem consegue fazer, obviamente que não vai se exigir algo que a pessoa não tem. Mas para quem tem é bom, porque, insisto, isso coloriza, isso chama a atenção de quem vai trabalhar em cima daquele texto, a posteriori, entendeu? De sorte que tem um efeito prático muito grande, não vai cair no esquecimento. Tem um termo que eu gosto muito, pregnância, causa impacto. Quem vai trabalhar com aquilo depois vai ficar com aquilo inoculado, arraigado, não vai cair, não vai passar em albes, não vai passar em brancas nuvens. Então tem um escopo altruístico e pragmático também. Dr. João Blasi, delegado de polícia, autor dos BOs literários, queria agradecer muito a sua presença nesse programa. Infelizmente, nosso tempo acabou, dava para ficar falando uma hora, exemplificando. Dr. Rodrigo Lacórdia, diretor da ADPESP, tesoureiro, gostaria também de agradecer a sua presença aqui no programa de hoje. Segurança Pública em Debate falou hoje sobre os bastidores do Boletim de Ocorrência Literário. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.